que esse WhatsApp vai ser um pouquinho diferente. É uma segunda-feira que marca a diplomação dos candidatos eleitos à presidência da República, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. E nós sabemos, né, que é uma segunda-feira importante, é mais uma etapa do pleito eleitoral. Inclusive as informações que nós temos aqui neste momento é de que foi feito o reforço da segurança no local para a diplomação de Lula e de Alckmin. As vias de acesso à corte foram bloqueadas, protocolos de operações integradas estão sendo seguidos, o acesso é restrito a pessoas que estão devidamente identificadas. Olhando aqui para os principais sites de notícias, a única informação que eu tenho é essa que eu trouxe para você agora, que está no r7.com, que é de lá que eu tirei, e no site da Jovem Pan tem, neste momento, informação de que manifestantes se reúnem no Palácio da Alvorada, né, antes da diplomação de Lula, que está marcado para as 2 horas da tarde. A grande imprensa não fala sobre essas manifestações, mas na internet, as imagens que você vai ver agora são ao vivo, é o que está acontecendo neste momento em Brasília. Esta manifestação está acontecendo neste momento na capital federal. Então a gente traz para você, como falamos na semana passada, os fatos. Esse pessoal que você está vendo, camisas verde e amarela, bandeiras do Brasil, eles estão na frente do Palácio da Alvorada. Tá aí, ó, a placa inclusive mostra pra gente Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Nos arredores do TSE, onde vai acontecer a diplomação, tá tudo bloqueado, não há como chegar lá. Por que a gente está falando isso? Porque manifestação semelhante a essa, que você está vendo das imagens aí de Brasília, estão acontecendo em várias partes do Brasil, inclusive em Birigui, onde nós tivemos na semana passada muitos questionamentos, muitas pessoas se manifestando aqui, muitas pessoas falando que a gente estaria incitando, que a gente estaria apoiando, que nós somos bolsonaristas, uma série de coisas que foram faladas aqui. Pois bem, nós trabalhamos com o fato está aí mostrado. E hoje nós temos, né, o Pilan, que é nosso particular amigo, que nós sabemos está participando das manifestações aqui em Birigui, ele tem estado por lá. Então nós fizemos o convite para que ele possa estar conosco aqui e explicar para quem nos acompanha. Primeiro, Pilan, bom dia, obrigado pela sua presença, né? Para dizer para os amigos que nos acompanham que nós não estamos inventando, nós estamos noticiando um fato. É real, essa manifestação está acontecendo na frente do tiro de guerra há mais de um mês, é isso? Bom dia. Sim. Bom dia a todos, bom dia à audiência. Eu fico grato pelo convite e eu quero deixar bem claro que lá no tiro de guerra não há líderes. Eu sou um profissional liberal e parte do meu dia eu dedico a passar lá, a dar uma palavra de esperança, a ouvir. E segundo eu sei que você chamou de grande mídia, né? Mas para mim hoje é a velha mídia, a mídia podre, porque ela esconde o que é verdade e ela propaga ou inventa inverdades, né? E lá no tiro de guerra hoje, por exemplo, segundo a velha mídia, são golpistas e desocupados, né? Na verdade são patriotas, são pessoas que estão lá de livre e espontânea vontade, trabalhando pelo Brasil, trabalhando pela nossa nação, para não deixar essa corja de vagabundo, sem vergonha e bandido que querem tomar o governo do Brasil, certo? Eu quero deixar bem claro que lá não tem bolsonaristas que são patriotas, pessoas que dedicam seu tempo, que estão lutando pelo Brasil, que estão ouvindo besteiras e estão baixando a cabeça, porque eu não sou religioso, eu não frequento igreja, não tenho pastor, não tenho padre, mas eu tenho fé em Deus. E eu tenho certeza que essa luta deixou de ser uma luta política para ser uma luta espiritual. E eu tenho certeza o seguinte, eu não quero ser irônico, hipocrisia, eu não estou aqui porque sou líder, de forma alguma. Acharam que eu deveria falar alguma coisa, porque eu estou sempre indo lá levar uma palavra de esperança. E é aqui que eu estou com essa função, tá? E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, Jesus Cristo ensinou que há 2 formas de entrar no céu, e essas 2 formas ele ensinou no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo horário. Por exemplo, lá no Calvário, ele estava ao lado de 2 ladrões, certo? O ladrão da esquerda duvidou
que ele era filho de Deus e desafiou ele a sair da cruz e andar entre os homens. O da direita recriminou o outro e falou que se arrependia dos pecados. Jesus falou: você se arrepende dos pecados? Me arrependo. Então você vai entrar comigo no reino do céu. Então veja bem, há duas formas de entrar no céu. Primeiro, o arrependimento. E segundo, é o sacrifício, que Jesus se sacrificou em nome de toda a humanidade. Certo? Então nós estamos fazendo lá um pseudo-sacrifício. Estão ouvindo besteiras, pessoas que passam xingando. Já aconteceu, já muito isso. Mas também há pessoas muito boas que levam donativos, levam água para a gente, levam comida. Pessoas que se revezam lavando louça, fazendo comida, noite, dia, porque a gente acredita que há uma forma desse país resolver os seus problemas, que é pela forma da democracia verdadeira, e não essa democracia que esse novo governo quer entrar e impor para nós de goela abaixo. Certo? Ô Pilar, deixa eu te fazer uma pergunta que é um questionamento que muitas pessoas me fazem, né? É uma manifestação, pelo menos às vezes que eu passei próximo ali, muito tranquila, muito ordeira, não vi nenhum tipo de coisa que possa atrapalhar a vida de alguém, nos poucos momentos que eu passei por ali, é bem verdade, né? Mas assim, vocês estão ali há mais de um mês, já faz um mês e meio, mais ou menos, que vocês estão ali. E o processo eleitoral, ele continua avançando. Ele continua avançando. Hoje nós temos a diplomação e a posse está marcado para o dia 1º. Conforme o tempo passa, qual a expectativa de vocês em relação às autoridades? Porque há quem diga, né, que são manifestações antidemocráticas e que qualquer coisa que aconteça seria um golpe, seriam os golpistas que estariam agindo, bababá, aquela conversa toda que nós já temos. Isso não adianta a gente ficar aqui discutindo. Mas a expectativa de vocês, porque conforme o tempo passa, as coisas estão acontecendo. Qual a expectativa de vocês do que possa vir a acontecer, se é que vocês entendem que vai acontecer alguma coisa? Sempre eu falo, se tivesse bola de cristal, eu tinha ganho na Loto Fácil umas 3 vezes, na Mega Sena pelo menos uma, né? Nós não temos bola de cristal, mas eu vejo assim, pela percepção, o que eu tenho insônia, então eu durmo pouco, eu assisto muitos vídeos, e eu tenho um canal no YouTube no qual ele mensura o que eu vejo. Então eu assisti quase 10 mil vídeos nesses últimos 12 meses. E a gente acaba selecionando e pincelando muita informação e você consegue juntar peças de um quebra-cabeça. E o que está acontecendo hoje é peças de um quebra-cabeça que nós estamos montando, e esse quebra-cabeça está sinalizando para o seguinte. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, porque apesar que a gente tem uma Constituição no artigo 5º que fala que você tem plena liberdade de expressão, existe uma pessoa hoje no Supremo Tribunal Federal chamada Alexandre de Moraes, que ele praticamente é o dono, né, do STF, o dono do TSE, e praticamente é o dono do Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, para que você não possa ser preso pela liberdade de expressão que você tem direito de fazer. O que eu tenho convicção absoluta é que é fácil acabar com essas manifestações, muito simples. É só o senhor Alexandre de Moraes liberar o que o Exército pediu, o código-fonte. O que é o código-fonte? O código-fonte vai mostrar o que é o escrutínio das urnas, vai mostrar o que é a urna, o que a urna tem e qual a veracidade dos votos. Então, o que nós queremos é transparência. É transparência. Então, é simples acabar com essa manifestação, e é um protesto pacífico. O pessoal acha que nós estamos lá para xingar, nada disso. Os golpistas, sabe o que eles fazem lá, os golpistas fazem? Rezar o Pai Nosso, cantar o hino nacional, você entendeu? Esse é o golpe. Eu falo que a gente, se acontecer alguma coisa daqui para frente, vai ser um contra-golpe. O golpe já foi dado à população brasileira. O que vai acontecer daqui para frente é um contra-golpe. Então, o que nós precisamos é o seguinte: libere o código-fonte, igual as Forças Armadas pediu, que acaba a manifestação no outro dia. Se a eleição é limpa e transparente, como dizem que as urnas são confiáveis, por que não libera esse código-fonte? Qual o motivo de não ter liberado esse código-fonte até hoje?
Qual o motivo? Você foi mesário em eleição? Você já foi mesário? Na verdade, eu não sou mesário. Na verdade, eu sou fiscal de urna, voluntário. Acho que todo brasileiro patriota deveria fazer isso. E eu faço isso já há 30 anos. Tá? Você foi fiscal de urna nessa eleição? Fui fiscal de urna primeiro e no segundo turno. Eu chego na escola que eu estou, eu fiscalizo 11 urnas. O que é a fiscalização? Você chega às 7 horas da manhã, as urnas são colocadas, instaladas, é impressa a zerésima, certo? A zerésima, e você passa durante todo o dia e no final é impresso o BO, que é o boletim de urna, onde você tem uma noção dos votos de todas as pessoas que foram lá. São 240 pessoas que votaram. Vamos supor, segundo turno, teve 40 votos do Lula, 200 do Bolsonaro, ou vice-versa. Então, esse boletim de urna faz com que aconteça a impressão dos votos que estão lá, certo? Eu não sei se posso falar. Pode. Eu queria a sua impressão, porque se você é fiscal, você esteve lá, você acompanhou de perto, né? Qual é a sua impressão sobre primeiro e segundo turno? Então, eu vou falar o seguinte para você. No país de Nárnia, certo? No país de Nárnia, tinha um galinheiro, certo? Tinha um galinheiro. Nesse galinheiro, tinha um galo careca. Esse galo careca, existia nesse galinheiro existia vários frangos, galinhas, pintinhos, que queriam votar. Aí o galo careca, ele chamou a raposa para concorrer com o galo capitão, certo? Essa raposa foi solta por um tribunal e essa raposa quis concorrer, certo? Então teve a votação. Aí, não sei se você sabe, houve várias anomalias nessa eleição, 1.200.000 votos nessa eleição do galinheiro não aconteceu, não teve e tal, não apareceu. E o que acabou acontecendo? Veja bem, no final da eleição, o que foi constatado? Existia lá uma galinha chamada Gleice, né? Que ela queria que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal ela não investigasse a compra de votos. Você sabe que em 1 hora foi liberado essa compra de votos no galinheiro, hein? No galinheiro, certo? E aí esse dinheiro supostamente era para comprar voto, certo? Só que descobriu-se depois que esse dinheiro não era para comprar votos, era para comprar os mesários. Aí mas como assim comprar o mesário? Veja bem, nesse galinheiro, a votação ela começa às 8 da manhã e terminava às 5 horas da tarde, certo? Nós somos aqui em 5 pessoas, certo? Quem de vocês aqui, dos 5 que estão aqui, ou do público que está em casa ouvindo, foi votar no final da tarde, depois das 4 horas? Você foi votar, tá? Mas 99% das pessoas, até às 5 horas que fecha a votação, 99% das pessoas já votaram na parte da manhã. A maioria vota de manhã, né? A maioria vota de manhã. E o que acontece? Por que eu falo que esse dinheiro não era para comprar voto dos eleitores, mas para comprar os mesários? Porque, veja bem, a pessoa que está Isso não aconteceu aonde eu trabalhei, certo? Mas acontece naqueles rincões de norte e nordeste, principalmente, do galinheiro, certo? O que acontece? A pessoa que está na porta, depois das 4h30 da tarde, não tem mais ninguém lá para fiscalizar aquelas urnas, certo? Essa pessoa que está lá, então, como ela não vai organizar a fila, porque são 3 mesários e uma pessoa que fica na porta organizando fila, não é assim que funciona a votação? Quando você chega para votar, a pessoa que organiza a fila te encaminha lá para o mesário. O primeiro mesário confere o documento, certo? O segundo mesário confere num livro se seu nome está lá naquele livro e depois destaca um papelzinho para você levar para casa, que é o comprovante de votação. Não é assim? E o presidente de sessão,
ele fica lá sentado ao lado da impressão digital para liberar o voto para você. Não é assim que funciona? Esse é o trâmite. Esse é o trâmite, beleza. No galinheiro, certo? Aconteceu o seguinte: a pessoa que está lá na porta organizando fila, como não tem fila para organizar, ele passa a vigiar se tem alguém observando. A pessoa que pega o documento vai para a urna. A pessoa que confere passa para o presidente da urna. Aí você fala, mas como que o presidente da urna libera esses votos? Acontece o seguinte: veio uma determinação do TSE que se você tentar 3 vezes e não conseguir a sua digital, o presidente da urna pode liberar a urna para a votação. Certo? Então, o que acontece? A votação, ela passou a ser, em vez de técnica e confiável, ela passou a ser dependente da confiança dos mesários. Então, a pessoa que confere o documento vai para a urna, a pessoa que está no livro passa para o presidente da urna. O fulano de tal não veio até agora, 4h30 da tarde, beleza. Então ele libera a urna e a pessoa que pega o documento vota. O Pedro também não veio. O Zé também não veio. A Solange não veio. A galinha Benedita também não veio. Por isso que tem muitos votos que deu a diferença de 10, 20 segundos um do outro. Entendeu? Na verdade, para que a gente possa, até por causa do tempo, né, para a gente poder correr contra o tempo aqui, vocês estão lá nesse protesto, vocês pretendem ficar nesse protesto até que seja liberado tal código-fonte, é isso? Para que a gente possa passar para quem nos acompanha. Então, aí eu quero chegar à seguinte conclusão com você. Se eu sou ninguém, eu sei disso porque eu acompanho o galinheiro já há muitos anos. Se eu sou ninguém, eu sei disso, você imagina se o Exército também não sabe. Então, se a eleição nossa tivesse sido justa, e isso vai provar se liberar o código-fonte, o Exército vai falar, a eleição foi justa, o povo escolheu, que se arda com as consequências, certo? Por que eu acho que não vai dar, que vai dar alguma coisa, que isso não vai ficar assim? Porque se não liberar esse código-fonte, o Exército vai falar, eu não vou admitir que o meu povo sofra por uma coisa que ele não escolheu. Você entendeu? Essa é, então, para poder entender aquela pergunta que eu tinha feito, né? Você disse, eu não tenho bola de cristal, eu entendo, mas é a expectativa. É a expectativa, porque em 200 anos de tradição do nosso Exército, que o nosso próprio Exército proclamou a República, ele nunca deixou o povo brasileiro na mão. E eu acredito que não vai ser a primeira vez que ele fará isso. Então eu acredito que o Exército Brasileiro, dentro das 4 linhas da Constituição, de forma legal, ele vai conseguir libertar e dar a liberdade que o povo brasileiro precisa, porque tudo que esse futuro governo está dizendo que vai fazer é escravizar o povo brasileiro. Eu sei que há pessoas que defendem o Lula, que gosta dele, vamos falar agora da nossa realidade, não mais do galinheiro, certo? Mas veja bem, meu filho, uma pessoa que vota em bandido, que tipo de caráter que tem? Uma pessoa que vota num ladrão, que tipo de caráter que tem? Você entendeu? Então, para mim, eu acredito que o Exército Brasileiro não quer ver o povo brasileiro escravizado na mão do comunismo. Eu entendo a sua posição, só quero deixar claro aqui que enquanto você fala, eu estou visualizando dezenas de comentários, né? Muitos te parabenizando, muitos te apoiando, você e as pessoas que estão nas manifestações, muitos condenando, tem que ser muito honesto aqui. Sim. Tem muita gente dizendo, né? Há muita coisa aqui sobre que não concorda, que discorda frontalmente de vocês, né? Inclusive criticando aqui o nosso quarto poder, né? Mas a gente está dizendo o seguinte, nós estamos aqui retratando e tem uma movimentação e uma manifestação acontecendo, né? Se a pessoa pensa de uma maneira, ela tem todo o direito de pensar. Se a outra pensa de outra maneira, tem também
todo o direito de pensar. O que nós trouxemos aqui, convidamos o Pilan, é para que ele possa dizer, né, o porquê eles estão ali, qual é a expectativa deles, e mostramos com imagens que não é apenas em Birigui que isso está acontecendo na capital federal. Está aí de novo, isso aí são imagens ao vivo de Brasília, nós não estamos aqui inventando nada, é uma segunda-feira, a mídia não vai mostrar estas imagens, você não precisa esperar para ver isso, né? Na mídia tradicional você não vai encontrar essas imagens, né? Com raríssimas exceções, né? Você vai ver imagens do que está acontecendo, né? A Jovem Pan fala sobre isso, o R7 está falando alguma coisa sobre, né, o bloqueio em torno do TSE e nada além disso, nada. Mas eu não vou ignorar uma manifestação que está acontecendo aqui em Birigui. A gente vai continuar acompanhando. O nosso desejo é que o desfecho aconteça o melhor para o Brasil. Esse é o nosso desejo, né? Que o desfecho disso seja o melhor. Se você quiser completar, até porque o nosso horário já foi. Sim, eu queria completar dizendo que numa democracia você tem duas vias, né? Você pode ouvir ambos e não calar aqueles que você não concorda. E lá no Tiro de Guerra, eu vejo lá empresários, profissionais liberais, cabeleireiros, manicure, pessoa do agronegócio, pessoa que é dentista. Então, veja bem, há todos os tipos de pessoas que estão lá. Então, eu agradeço a todos que têm compreendido o movimento e, se puder, passar lá, dedicar igual eu, 1 hora por dia, às vezes um dia que sobra mais tempo, 2 horas, levar alguma coisa, um refrigerante, um pacote de arroz, nós agradecemos, tá? Eu estou falando em meu nome, não em nome deles, porque não há líder lá, tá? E eu gostaria que toda a população entendesse esse momento tão importante que o Brasil está passando e vai dar certo. Muito bem, falamos com o Pilan sobre as manifestações que continuam acontecendo em Birigui e a gente vai continuar acompanhando isso, evidentemente. Vamos atualizar você dia após dia. As opiniões chegam aqui, elas são as mais diferentes possíveis. Nós respeitamos todos e não vai mudar o nosso comportamento aqui. Tá certo? 991330852, Gilberto. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 991330852. 12 horas e 11 minutos, obrigado pela sua audiência. O assunto está bem forte, a gente sabe, né? A gente sabe que o assunto está bem forte, é uma discussão longa, né? A gente percebe isso e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado pela sua audiência, se Deus permitir a gente volta amanhã. Boa tarde. A Tropical FM apresentou Quarto Poder, o seu canal de informação. Volte